Boa noite, pessoal. Estamos dando início aí a mais uma live, nossa live número 516, de estudo das obras básicas da doutrina espírita. Hoje é segunda-feira, 2 de maio de 2022, são 19 horas e 45 minutos. Boa noite, Ju, boa noite, Henrique, boa noite, Val, boa noite, Michael, Eliane. Vou tentar dar boa noite aqui à medida que o pessoal foi entrando. Hoje, né, a gente vai... Boa noite, Rosângela. Boa noite, Leonardo. Altieri. Boa noite, meu caro, seja bem-vindo. Então, só dando início ao nosso estudo dessa noite, lembrar vocês que... Oi, Dan, boa noite. Que hoje a gente vai ter mais uma live do nosso projeto Construindo Pontes. Esse projeto foi desenvolvido aqui dentro do nosso estudo. Oi, Maurício, boa noite. Com o objetivo de nós estudarmos um pouco, né? Buscarmos compreender um pouco como se dá a relação da doutrina espírita com outras manifestações espirituais religiosas, né? Nós compreendemos, né, é importante compartilhar isso, que existem vários caminhos que conduzem a Deus, né, ao Criador. Somos seres diversos e, portanto, Deus nos oferece diferentes possibilidades de conexão com a sua essência, né? E nesse sentido a gente desenvolveu o projeto Construindo Pontes, apesar de sermos um canal de estudo de obras básicas da doutrina espírita. Para quem não conhece o nosso trabalho, a gente iniciou um trabalho em 2020, já passamos aí de 2 anos, que começou bem no início da pandemia. Logo que a gente ficou confinado, quando a pandemia estourou, nós decidimos fazer um estudo. Eu já estava com esse projeto inicial, né? Eu milito no movimento espírita há alguns anos, e tinha me colocado um projeto pessoal de estudar as obras básicas da doutrina espírita, todas, né? Aquelas obras basilares. E comecei a fazer isso pouco antes da pandemia estourar. Quando a pandemia estourou, me veio uma intuição, né? Os amigos espirituais me intuíram, falaram assim, já que você está estudando, por que você não compartilha esse estudo? E aí a gente começou a fazer a live, né? A princípio meio de maneira atabalhoada, né, meio desajeitada, né, eu levei não sei quantos dias para poder virar a câmera estava torta, enfim, umas coisas meio bizarras. E aí a gente foi fazendo, enfim, melhorando o formato. Temos, obviamente, muita coisa para avançar, e nesses quase 2 anos nós estamos chegando hoje a 516 estudos, né, uma média de 30 a 40 minutos por estudo. Quase que diariamente a gente faz o estudo. E o nosso objetivo é nos conectar, né, com o transcendente, né? E aí a gente acabou nesse inteirinho aí recentemente desenvolvendo um projeto dentro da nossa live, que é o projeto Construindo Pontes, que tem como esse objetivo ouvir pessoas de outras manifestações religiosas, espirituais, de outras pessoas que entendem que essa conexão pode ser construída de maneira distinta. E nós temos convidado, né? Nós já recebemos um budista, um pastor evangélico, e hoje a gente tem a honra aí, né? E assim, de recebermos a presença do... não vou ser muito formal, daqui a pouco eu vou apresentar o Altieri, né? Eu não vou chamar doutor Altieri, senhor Altieri, eu vou chamar de Altieri, desculpa aí o excesso de informalidade. E fui apresentado por ele, né? Na verdade, quem me apresentou o Altieri foi um ex-aluno meu, um aluno meu quando eu dei aula na faculdade, no curso de Engenharia Ambiental, o Djalma. Né? O Djalma me apresentou o Altieri como seu padrinho, e eu achei incrível, né? Eu falei assim, nossa, eu quero com certeza conversar com ele, porque eu admito que eu conheço nada sobre o xamanismo. Estamos curiosíssimos, né, de ouvir e aprender muito nessa noite. Portanto, é uma honra aqui, mais assim, estarmos aqui reunidos para poder expandirmos a nossa consciência e construirmos laços de integração, laços de união,
né? Nós espíritas acreditamos que estamos entrando num período muito importante na Terra, porque estamos num processo em que o mundo de regeneração, a Terra regenerada está sendo construída, e eu sempre escrevo nas lives que na Terra regenerada não haverá muros, mas somente pontes. Então é nosso trabalho nesse momento construir ligações, conexões, né? Não tem mais sentido a gente focar nas nossas diferenças, mas buscar as nossas semelhanças. E é com esse espírito, né, cheio de alegria, que a gente tem a presença hoje do Altieri, de vários amigos que estão aqui conosco hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre o xamanismo, tá? Para quem nunca frequentou essa live, né, nós somos uma live modesta, mas já estamos aí caminhando para mais de 500 estudos, e feitas as considerações iniciais, eu vou passar aí para uma prece de abertura, que a gente sempre faz para iniciar os nossos trabalhos. Inclusive no final já combinei com o Altieri, ele vai fazer uma prece, né, também de encerramento aí, para a gente poder sempre agradecer. Né, que apesar das dificuldades, apesar das dores, das lições que às vezes são dolorosas para a gente só tem que agradecer, né, as coisas que a gente vive. Mesmo que doa, elas são para o nosso bem, né? E então eu quero fazer a prece de abertura e logo em seguida eu vou convidar o Altieri para solicitar aí a compartilhamento de tela. Vou fazer uma apresentação do Altieri e aí a gente vai começar, né, a conversar um pouco, tá? O módulo de apresentação aqui é bem simples, tá, gente? Pra vocês entenderem, tá? A gente vai conversar, né? O Altieri vai fazer combinei com ele dele fazer uma apresentação inicial, falar um pouco sobre o xamanismo. Obviamente que à medida que ele for colocando as coisas, as perguntas vão aparecer. Então eu já até fiz algumas aqui, algumas coisas que me vieram à mente, outras virão porque eu não conheço, então certamente outras questões vão aparecer. E vocês também que estão assistindo, podem colocar a pergunta aí, eu vou interrompendo, né, o Altieri na fala e vou transmitindo as perguntas que estão sendo colocadas por vocês que estão assistindo, para a gente enriquecer, para que seja mais um debate, uma conversa, tá bom? Vai ser mais ou menos assim que a gente vai trabalhar na noite de hoje. Então eu quero fazer a prece de abertura para a gente dar início ao nosso trabalho. Então eu quero nesse momento, meus irmãos, né, felizes que estamos aqui de estarmos reunidos com o firme propósito de nos respeitar, de nos amar, de estabelecermos uma conexão forte entre nós. Nós rogamos a Jesus, nosso mentor, nosso mestre, que nos ampare nos estudos dessa noite, né? Eu não seria capaz de descrever o que eu estou sentindo nesse momento, de poder ser instrumento de Deus, instrumento do Mestre querido, no trabalho de redenção e de elevação de nossas consciências. Que alegria a gente sente de poder aprender, de estarmos com pessoas comprometidas com o bem, comprometidas com o crescimento e a evolução das consciências, para que nós possamos despertar. Esse é o nosso propósito, é por isso que vivemos a experiência encarnada. Então eu quero agradecer a vocês, meus amigos queridos encarnados, agradecer aos amigos espirituais desencarnados que dão suporte, contribuindo para o equilíbrio dessa reunião. Gratidão aos nossos mentores da Terra, aos nossos mentores espirituais. Gratidão aos mentores desse estudo, que nos inspiram e nos orientam para a seleção dos textos, das discussões, de maneira a angariar mais aprendizado a todos nós. E de antemão, como sempre peço, eu rogo a Jesus nesse momento, de antemão, peço que Ele compreenda, peço que Ele tenha paciência conosco, porque somos seres ainda muito pequeninos, e que a gente possa, envolvidos pelos amigos do plano mais alto, conseguir tirar o suco mais puro de tudo que vai ser dito aqui hoje, para que a gente possa plantar sementes verdadeiramente saudáveis no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estivermos presentes a esse estudo de hoje. Que o nosso propósito seja sempre, sempre de semear o bem, falar o bem, acolher,
né? E que nós possamos hoje, com esse estudo, jogar mais algumas sementinhas dentro do nosso coração. E se nosso coração ainda não estiver preparado para dar conta da grandiosidade das sementes que plantamos aqui, que Deus, que Jesus nos prepare a terra, o coração, né, nos faça passar por experiências importantes para que nós possamos arar muitas vezes o nosso coração endurecido, para que essas sementinhas que vão ficar guardadinhas aqui possam crescer e produzir sementes valiosas, né? Nos transformando e nos auxiliando a transformar todas as criaturas que passam por nós. Que Jesus nos envolva nessa noite, nos inspire e que nós nos conectemos e estejamos em sintonia para tirar o máximo de proveito de tudo que estudamos aqui nessa noite. Que seja feita a sua vontade, mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Então, feita aí a minha prece de abertura, né? Eu quero pedir ao Altieri, por favor, Altieri, que faça a solicitação aí de compartilhamento de tela, né? E aí eu vou autorizar aqui. Não conheço o Altieri pessoalmente, tá, gente? Como eu disse, o Altieri me foi apresentado pelo meu aluno. Olha, eu vou aqui, vamos lá, visualizar, vamos compartilhar a tela. Vai ser uma honra tê-lo aqui conosco. Tá entrando aqui já. Acho que eu já autorizei aqui. Vai compartilhar. Opa! Vou afastar um pouquinho aqui. Oi, Altieri, boa noite. Olá, boa noite, Vinícius, tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Que alegria de verdade, do fundo do meu coração, eu estou sentindo agora de ter você aqui conosco nessa noite. Nossa, eu que agradeço o convite, viu? Eu estou aqui emocionado e extremamente nervoso. Não fique, não precisa ficar, a gente é cara de pau aqui, tá? Pode ficar à vontade, entendeu? Isso aqui não é nada, a gente não está preocupado com profissionalismo, a gente está preocupado passar a mensagem. Isso aqui é uma conversa, nós vamos conversar, né? A minha contribuição vai ser pequena aqui, porque eu conheço muito pouco, mas certamente a gente vai querer te ouvir bastante para falar aí sobre xamanismo. Eu quero, né, antes de passar a palavra para o Altieri, porque né, vocês não estão aqui para me ouvir hoje, a gente quer ouvir o Altieri falando, eu quero fazer uma pequena apresentação do Altieri, passar um pequeno currículo, né, dele, e em seguida a gente passa a palavra para ele. Então, o Altieri, né, ou o doutor Altieri, né, Altieri, é um fonoaudiólogo, mestre em neuroimunologia pela Universidade Federal Fluminense, PhD em Psicologia, Neurociência e Comportamento pela USP, né, e pela Faculdade de Medicina da Universidade de Ljubljana, né? Acho que é assim que fala. Ljubljana. Né? Ljubljana. Ljubljana, perdão, na Eslovênia. Você ainda escreveu como pronuncia, eu não anotei. É mestre grau 11 da maçonaria, está prestes a se tornar venerável mestre da loja que ele frequenta. Está no xamanismo há 17 anos, sendo que há 9 anos ele dirige o Céu de Logos. Mais uma vez, Altieri, boa noite, seja bem-vindo. E a palavra é sua agora. Eu já começo com uma perguntinha. O que é o xamanismo? Essa pergunta é a mais difícil de responder, né? Eu imagino. Se você quiser mudar a ordem, muda a ordem aí, tá? Você já deve estar acostumado a ouvir essa pergunta. Não, mas está tudo certo. Porque, na verdade, o xamanismo ele não se configura como uma religião. Né? Então, na verdade, é um movimento que surgiu há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Então, desde a época das cavernas, já que se tinha desenhos rupestres, já se identificavam rituais xamânicos. Né? Que, na verdade, as pessoas atualmente confundem muito com a filosofia indígena. Então, toda vez que pensa em xamanismo, a gente associa muito com índio, né? Tem a ver? Claro que tem. Vou explicar por quê. Na verdade, o xamanismo nada mais é do que uma vertente que tem o objetivo de dois objetivos básicos, que é olhar para dentro de si mesmo e se conectar com a divindade. Só que esses dois objetivos de olhar para dentro de si e se conectar com a divindade está atrelado a dois princípios fundamentais. O primeiro é que existe uma divindade que rege, que cria, crê, constrói, destrói, modifica, etc. e tal.
Então, para todas as explicações que nós formos dar, para tudo que nós formos pensar, existe sempre uma vertente espiritual. Então, a gente está sempre pensando num plano criador, num plano maior, né, num plano espiritual. E, ao mesmo tempo, nunca se desvincula do plano material. Então, ao mesmo tempo que eu tenho as explicações espirituais, os anseios, as construções, seja lá o que for, espirituais, eu tenho também aqui as minhas vertentes totalmente materiais, principalmente nesse plano que nós estamos aqui encarnados, nossos espíritos ocupando um templo sagrado de pura matéria, de matéria densa, que a gente chama, né? De uma matéria densa, que abriga esse espírito de matéria totalmente sutil. Então, o xamanismo é justamente essas duas vertentes se juntando em uma corrente só. Então, de qualquer forma, quando a gente pensa em xamanismo e as pessoas falam, mas não é uma religião? Não. Mas, ao mesmo tempo, é. Porque todas as vezes que eu saio da minha matéria e vou me reconectar com a espiritualidade, que eu vou no processo do religare, eu estou num processo religioso. Mas eu tento abandonar muito esse termo religioso e me prendo ao processo espiritual. Tá, por que então índio? Porque na tradição indígena são os povos mais primitivos que nós conhecemos. Nas tradições indígenas ainda é muito latente, né? Tanto a presença dos aspectos físicos, de ter que ir à caça, de ter que plantar, colher, fazer, etc., mas, ao mesmo tempo, aquela reverência à espiritualidade. E o xamanismo se vale do simbolismo indígena, né? No nosso caso aqui brasileiro, a gente pensa nos índios do norte da Amazônia, dos índios paraenses, dos índios pernambucanos, dos amazonenses e de outras, né, de outras vertentes. Então, as pessoas pensam assim, xamanismo é aquele pessoal que segue o índio norte-americano, né? Que era o que eu pensava antigamente. Não tem nada a ver. Na verdade, todas as religiões, com todas as suas simbologias, no intuito de se reconectar, de religar a esse processo espiritual, criador, superior, seja lá como quiser chamar, nós então pensamos assim, o xamanismo abarca todas as religiões, né? E aí, quando você tinha me chamado primeiro para a gente falar sobre xamanismo e espiritualismo, eu pensei de uma forma assim, muito espiritual, tô lascado, porque eu não vou saber fazer a diferença do que é espiritismo e o que é xamanismo. Porque se você for começar a olhar na prática de todas as religiões, vou aqui falar na religião cristã, por exemplo, se você olha, vou falar na cristã porque é a religião mais em voga, né, no nosso país, seja ela na linha católica, na linha evangélica, quando você olha a história bíblica, toda a história é um reconectar o tempo todo do Criador com a sua criatura, da sua criatura com o Criador, né? E o próprio Deus falava, não deveis temer aqueles que ferem a carne, mas aos principados e às potestades celestiais, que são o quê? São espíritos, né? Então nós estamos o tempo todo trabalhando nesse processo de reconexão e em contato com toda essa espiritualidade. Biblicamente falando, temos lá, né, Deus, Jesus, e abaixo dele anjos, querubins, serafins e toda sorte de espiritualidade que vem a serviço, vamos dizer, a serviço da humanidade, ou a serviço de Deus pela humanidade, né? Então eu já começo colocando aí, se você me perguntar alguma diferença entre espiritismo e xamanismo, eu não vou saber dizer. Né? Então, Thierry, assim, né, bom, você já conectou, já falou um pouco essa coisa do corpo, né, estarmos encarnados, da nossa conexão. Eu acho que nesse sentido a gente tem aí uma proximidade muito grande, né? A gente, na doutrina espírita, se reconhece como espírita, a gente costuma dizer no espiritismo que nós somos. Nós não somos um espírito, um corpo vivendo uma experiência espiritual, mas um espírito vivendo uma experiência material, né? Nossa verdadeira vida, a gente reconhece o sagrado desse invólucro que a gente tem que fazer um bom uso dele, né? Ele propicia uma experiência valiosíssima para nós na matéria, né? Mas essa experiência, dentro da doutrina espírita, ela é uma experiência que ela é necessária enquanto a gente precisa depurar o nosso espírito. Num determinado momento no futuro, talvez ela não seja mais,
mas a gente vai continuar evoluindo em outros planos de existência, planos desses que a gente acredita que estão muito próximos de ser desvendados pela ciência, a ciência já está tangenciando isso, e de continuar. Então, nesse sentido, eu já vejo aí algumas semelhanças, né, muito valiosas e muito interessantes entre o xamanismo e o espiritismo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é a organização, você não chama de religião, né? Primeiro, como é que eu me dirijo ao xamanismo nesse sentido, para não cometer um erro aqui? E como é que ele é organizado, a estrutura? Vocês, obviamente, não devem ter uma liturgia, porque nós espíritos não temos liturgia, não temos casamento, não temos nada disso, né? Batismo, como tem outras religiões. Apesar de sermos uma religião cristã, nós não temos essas liturgias, essas práticas que são humanas, né? E que a gente entende que não são necessárias para a gente estabelecer nossa conexão com o Criador. Como é que é isso para o xamanismo? Então, o xamanismo tem essa parte aí, ela é extremamente simples, e por ser tão simples, ela é complexa demais. Porque é assim, lá na Umbanda tem uma doutrina, né? Quem vai ser médium passa por esse e esse processo, chega a ser médium, faz-se cabeça, por aqui. Nas igrejas tem os batismos e assim se segue. No xamanismo, todas as religiões estão juntas ao mesmo tempo. Então, em um ritual xamânico, nós temos todas as doutrinas religiosas que você possa imaginar dentro de um ritual só. Então, dentro de uma casa, você pode ter uma pessoa lá que é filha de Omulu, sentada do lado de um irmão evangélico, e do lado tem um sacerdote, do outro lado tem um ateu, e o outro que acredita em reencarnação, o outro que não. E são todas o nosso princípio básico é o princípio da tolerância, né? Então, a gente vai ter aquele processo da tolerância, porque todos os tipos de fé vão estar presentes dentro do mesmo ritual. E aí você falou assim, como que eu me refiro ao xamanismo? Como você quiser. Para nós, no xamanismo, eu dou sempre o mesmo exemplo para todo mundo. Eu pego uma garrafa de Coca-Cola, tiro o rótulo e escrevo assim, água. O que tem dentro? Coca-Cola. Aí eu tiro o rótulo e escrevo café. O que tem dentro? Coca-Cola. Então, para nós, não importa se você chama Deus, Javé, Jeová, Wokatonka, Krishna, Shiva, o nome Gaia, o nome que você chamar, está chamado. Importa a essência que está dentro de você. Importa a fé que existe em você, a fé que te motiva e a fé que te seja... Estou arrepiado da sua fala. Essa fé que seja efetiva. Essa fé que te sustenta, que te leva para frente, que te mantém vivo, que te cura, né? E que ao mesmo tempo te enche, te faz transbordar ao ponto de você ter o que oferecer. Porque no xamanismo a gente só oferece aquilo que tem, né? No xamanismo a gente não pede, no xamanismo a gente agradece. E daquilo que a gente recebeu, nós entregamos. Essa é a história. Aí, Vinícius, aí o que vai acontecer? Dentro da doutrina xamânica, dentro dos próprios rituais xamânicos, vai haver uma variação imensa, casa a casa, ponto de luz a ponto de luz. Então, por exemplo, existem pontos de luz que são muito mais ligados à questão material do que necessariamente à espiritualidade. Então, eles vão abrir o ritual, fazem as orações, fazem o que tem que fazer, chamam a espiritualidade, ok, mas é totalmente pautado na razão, na matéria e vai por diante. Tem casas que são totalmente pautadas na espiritualidade. Matéria não tem nada a ver. Outras, como a nossa, por exemplo, ela é muito mista, porque nós somos totalmente reverentes à espiritualidade. Na nossa casa, quem apita é a espiritualidade, mas nós reconhecemos, né, a materialidade que há em nós. Tanto a necessidade e como você falou dos defeitos na sua prece, que eu achei muito bonito, né? Até pelos defeitos que nós temos, pelas doenças, pelas tristezas, nós somos gratos, porque nós sabemos que são presentes que nos são dados, para que nós superemos essas dificuldades e cresçamos. Então, nós viemos aqui justamente para passar por essas dificuldades. Que se fosse tudo fácil, essa hora a gente estava no céu junto com a Cyndi Lauper, tocando violão, né? Mas não, a gente está aqui, né? A gente está aqui exatamente para passar por essas dificuldades, que são materiais
E essa dificuldade em todos os níveis, de você conseguir a tua casa, teu carro, tua família, suas roupas, seu perfume, seu melhor perfume, aquilo que você tem direito, sem se esquecer da tua origem divina e a importância que você dá aos valores espirituais que te competem para que você consiga, nesse tempo encarnados aqui, né, seguir teu trajeto. Então é muito comum, por exemplo, numa casa, eu vou falar uma coisa, estou num grupo espírita, eu sempre falo isso nas minhas palestras, e aqui eu vou falar mesmo, o pessoal vai ficar mais chocado um pouquinho, porque assim, dentro da nossa casa, por exemplo, eu venho de uma formação bem cristã, né? Minha família era católica, depois eu fui evangélico e a minha xamânica e tal. Dentro da minha visão, eu não concebo a encarnação. Para minha visão, na minha visão, eu não concebo. Mas o Padrinho Márcio, por exemplo, que dirige o ritual, que dirige o Céu de Logos junto comigo, a Madrinha Estela, a Madrinha Crisley, acreditam piamente na reencarnação. E como fica isso aí? Não fica. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, a minha forma de pensar, eles têm a deles, e nós seguimos em harmonia, sem imposições e com tolerância, entende? E assim a gente vai levando a nossa questão. E, caso, dentro de um ritual que eu esteja dirigindo, eu precise falar de reencarnações, karma e dharma, eu falo da reencarnação, do karma, do dharma, porque na minha próxima encarnação, na minha última, tal, como se eu, com toda a reverência, aquilo que nós aprendemos, porque a gente estuda, a gente vai lá e sabe como é, e é assim que funciona. Que bonito, cara, que bonito. Nossa, estou emocionado aqui de ouvir você falar. Você falou uma coisa, né? Que assim, eu sempre digo na live, né? Que assim, né, não sei se foi nesses termos, mas assim, só porque nós estamos usando termos diferentes, não significa que a gente está falando de coisas diferentes, né? Falou assim, eu tenho ali a garrafa, eu ponho Coca-Cola, eu ponho café, mas o que está ali, está ali. Né, eu dei nomes diferentes, isso não vai diferença. E às vezes tem uma outra questão. Não é porque as coisas têm o mesmo nome que a gente está falando da mesma coisa. Eu posso estar... Né? Então, assim, isso é fundamental, assim, é muito... É isso, é o princípio da tolerância. Esse projeto Construindo Pontes, ele nasceu justamente com isso, né? Que é esse projeto de integrar as pessoas. Eu tenho uma vontade, assim, eu nunca, né? Eu obviamente faço os estudos aqui, mas eu às vezes sonho, assim, com a possibilidade de abrir um espaço onde eu possa tentar um espírita, um xamã, um evangélico, e a gente poder conversar e buscar essa conexão, porque... a verdade é a mesma, né? A gente tem as perspectivas dela, mas a verdade a gente está buscando a mesma coisa, né? E o Céu de Logos... Oi, pode falar, pode falar. O Céu de Logos é um desses lugares, né? Se você quiser conhecer, você vai gostar muito. Olha, eu fiquei com vontade de conhecer mesmo. De repente eu vou fazer uma visita aí para... né, para conhecer mesmo, porque é esse lugar ecumênico, né, no sentido de que aqui não importa o que você é, o que importa são os princípios que você está buscando, e eu não tenho essa preocupação. Eu falo, inclusive isso eu falo na live, obviamente, o Espiritismo, a doutrina de Allan Kardec, assenta seus princípios sobre a reencarnação, né, e eu costumo sempre dizer assim, eu estou... Marcos Vinícius, não sou Marcos Vinícius, né? E o meu compromisso não é com o espiritismo, meu compromisso é com a verdade, eu costumo dizer sempre. Então é assim, eu não vou brigar com uma pessoa porque ela está dizendo uma coisa só porque ela contraria o espiritismo, né? Assim, eu quero ver pessoas em busca séria e lúcida da verdade. Se essa verdade foi encontrada numa manifestação religiosa do interior da Malásia, isso é o que interessa, né? Esse é o propósito, é buscar a verdade. E você falou, vou pegar gancho com uma coisa, você falou da razão, né? E eu quero... Esse é um outro ponto muito sensível para nós espíritas, né? Que é essa integração entre ciência, filosofia e espiritualidade. Eu acho que a gente ainda compreende muito pouco, né? Mas é um foco... muito importante para a gente, né? E eu, obviamente, vendo a tua formação, a gente vê que você tem uma formação bastante alicerçada, né, no conhecimento científico, né? E a gente valoriza muito isso, né? Como é que é essa integração? Como é que esta pessoa que tem a formação que você tem lida com
os princípios do xamanismo, né? Como é que você faz essa integração? Então, na verdade, é muito simples, porque se nós temos aqui, como princípio básico do xamanismo, a materialidade e a espiritualidade, então, por exemplo, se você está morrendo de dor de cabeça, já tomou água, está descansado, está bem alimentado, mas tem uma dor de cabeça, e uma Novalgina vai tirar sua dor, toma Novalgina, porque essa Novalgina é um milagre divino de Deus. Deus ajudou os homens a chegarem naquele ponto para que você tenha, né, esse suporte. Sim. Todas as vezes que, por exemplo, no próximo ritual que nós vamos ter agora, dia 14 de maio, vai ser um ritual de cura, né? É um ritual voltado para a cura. Aí aparece várias pessoas na nossa casa e falam assim, estou sofrendo da doença X. Os tratamentos que você faz resolvem? A gente fala assim, pode ser que resolva sim. Então para o meu tratamento lá com o médico? De jeito nenhum. Continue seu tratamento no médico. Continua seu tratamento no médico, toma seu remédio, não interrompa e vem aqui a gente faz o nosso também. Ah, mas a gente não vai saber o que me curou. O que te curou foi a tua fé que te salvou, foi Deus, foi toda a materialidade que veio aqui, colocou nesse espírito e você está curado. Um abraço. Né? Então, assim, sem alusão a ignorâncias, né? Sem fazer apologia à ignorância, como a gente fala, tem um monte de coisa que a gente busca entendimento e que é tão desnecessário às vezes, porque simplesmente receber uma cura, vai lá, aproveita que está curado, vive a tua vida que você tem que viver nesse tempo aqui e faz o que você tem que fazer nesse tempo aqui, que chega às tuas mãos para ser feito. E tenta parar de ficar explicando o inexplicável, não é? Então, assim, é muito simples, é muito tranquilo. No xamanismo, nós trabalhamos com as medicinas da floresta, né? Que são recursos que nós temos, que, na verdade, ele parte de um princípio muito simples. Você já tomou um chazinho de camomila? Já. A camomila é uma medicina da floresta. Você foi lá, pegou uma camomila, colocou na água, foi lá, fez o chazinho, bebeu, ela te acalmou? Acalmou, beleza. Aliás, eu preciso de litros desse chazinho, viu, Altieri? Né? Eu preciso de litros. Já vou começar pelo final, então. Na doutrina que a nossa casa prega, que Céu de Logos prega, é assim. Ah, então Deus te deu a camomila, não é? Ela te acalma? Acalma. Então, assim, todas as vezes que você estiver muito nervoso, não tome a camomila. Fica tranquilo. Uma hora que você está bem, tome a camomila e sinta a calma dela. No momento que você estiver nervoso, tenta resgatar aquela calma que você tinha da camomila. Porque a nossa medicina, ela não é curativa como a alopatia. Não é um remédio que você vai dar que vai te resolver o problema. Se você fica doente, vai tomar. É um remédio profilático. Você toma antes que a doença chegue. E você resgata a energia que te cura. Agora. A vibração, né? É vibracional. Agora sim. Está muito, muito nervoso, não estou conseguindo mesmo resgatar aquela energia, então vai lá e toma a camomila. E que ela faça o trabalho dela. Então, para nós, a doutrina que a nossa casa prega é assim, quanto menor a quantidade de medicina você precisa tomar, mais equilibrado você é. E aí as nossas medicinas da floresta vão partindo de coisas mais simples, como esses chazinhos de camomila, de alecrim, de hortelã, para medicinas mais potentes, vamos falar, né? Então a gente tem aí algumas medicinas que são realmente produzidas com recursos da própria floresta, que a gente denomina aí o rapé, o sangue do dragão, a sananga, a própria ayahuasca, né, que a gente toma. E que, infelizmente, como os homens têm essa tendência a banalizar todas as coisas, essas medicinas estão começando, infelizmente, com a propagação do xamanismo, a serem usadas exatamente como estão sendo usados os medicamentos alopáticos. Ah, então eu estou com... Ah, hoje eu estou com sinusite, vou tomar um rapé. Ah, hoje eu estou triste, vou tomar uma ayahuasca. Ah, eu estou ficando muito doente, vou usar um cambô. Né? Só que pela raiz xamânica, pelo que se aprende do xamanismo, é você reconhecer o que te leva a esses estados patológicos e tentar sair deles pela energia que você conhece, que a própria natureza te dá, pelo teu autocontrole, pela tua meditação, pela tua conexão com a espiritualidade. E aí sim, nós utilizamos as medicinas sagradas como instrumentos de comunhão, de agradecimento. Né? A gente está compartilhando um resultado. Né? Ela é muito mais de forma a agradecer necessariamente do que pedir. Volto a dizer.
Mas se está difícil, se está precisando de algo de mais urgente, vai e usa. Por exemplo, nós temos no próximo ritual, eu acabei de conversar com uma irmã que está com um problema intestinal chamado doença de Crohn. Aí ela falou assim, eu posso tomar ayahuasca? Deve. Vai ajudar? Vai muito. Então, nesse momento, vamos tomar? Vamos fazer? Vamos. Estabeleceu a cura? Sim. Melhorou a doença de Crohn? Vamos suspender a ayahuasca? Se quiser, suspenda. Mas depois, se você quiser de uma outra forma, quando você estiver estabelecido, tá bem, você toma no sentido de agradecer e de manter a energia de uma forma racional, porque a nossa fé é racional, porque tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá conforme as regras que Ele próprio criou. Então, um milagre que Deus faça é um milagre que obedece às regras que Ele próprio criou, que Ele não vai quebrar suas próprias regras para realizar um milagre. Então, tudo aquilo que Ele nos faz é muito racional, é muito compreensível, é muito inteligível, né? Então, essa é a nossa doutrina. Assim, e por aí a gente vai, né? Você falando aí, né, Sherry, né, você falando dessa coisa de eu tomo lá o meu chazinho de camomila. Obviamente, de alguma forma, isso me coloca em conta. Eu fiquei aqui tentando. Porque, assim, no Espiritismo também a gente não tem medicação. A medicação possíveis medicações para o equilíbrio do espírito são medicações vibracionais, né? No sentido de. Isso são medicações importantes. Isso, eu experiencio, né? Tem um fenômeno físico, né? Sou físico de formação, né, que eu acho que é fundamental para a gente compreender nossa conexão ao universo, que é o fenômeno de ressonância. Então, ao ingerir, eu me sintonizo com a vibração daquilo e, em certo sentido, talvez seja me apropriar daquela frequência vibratória de cura. E aí, quando eu preciso recorrer a ela, eu sintonizo naquela frequência e absorvo os princípios curadores que advêm dessa conexão. E um detalhe importantíssimo. Nos nossos rituais xamânicos, que nós ficamos 6 horas em meditação por ritual, mais ou menos, em média 6 horas, então a gente fala assim, tá, então você ficou nervoso, né? Tá, pode tomar camomila? Então toma a sua camomila. Tomou, acalmou? Por que mesmo você ficou nervoso? E aí você começa a identificar as situações que te levam a ficar nervoso. E aí você começa a prever essas situações. Quando essa situação vem chegando a você, como você reage frente a essas situações para que você passe por ela com o mínimo de nervoso possível. E aí você não vai precisar recorrer de novo à medicina da floresta, porque você, por evolução de consciência, já conseguiu sobreviver à situação. Então é assim, é que eu digo, né? Os demônios que há dentro de nós. Nós colocamos um monte de barreiras na nossa frente, um monte de armadilhas, que nós caímos, nos machucamos, aí como estamos machucados, vamos lá, buscamos a medicina. Tá bom, a medicina vai, tira dor, cura, etc, etc. Agora, preste atenção na armadilha que você fez. Vamos tirar essa armadilha do caminho? Vamos tentar não cair de novo nessa mesma armadilha? Agora você é espírita. Ou você vai ficar nessa roda de sansara o tempo todo? Porque o xamanismo te dá a liberdade que você dá. Deus te dá a liberdade que você quiser. E se você não quiser aprender agora, você bem espírita. Não aprendeu nessa, aprende na próxima encarnação, na segunda, na 15ª, na 28ª, até a hora que você fala assim, não, deixa eu resolver essa daqui. Aí você sai dela e vai resolver outras coisas. Então, o xamanismo ele tem essa trazer a consciência do que causa essa tua dor, do que causa esse teu problema, para que você não caia nele. Ou quando cair, porque nós estamos aqui para cair nos problemas, você consiga sair dele de forma mais, eu brinco dizendo, né, da forma mais digna que você puder. E sem necessitar de recursos, de moletas, de seja lá o que for. Né? Exatamente. Assim, nesse sentido, eu acho que o Espiritismo está bem alinhado com essa proposta, né? A ideia de viver experiências, né? Eu encarno. Obviamente, existe um planejamento reencarnatório para a minha experiência, que vai me propiciar experiências para que determinados conteúdos que estão mergulhados dentro do meu ser possam emergir, né? Teve alguém que falou aqui sobre acho que alguma coisa de autoconhecimento, né? Esse é o princípio básico, né? Perceber, não assim, tomar, assim, eu tô com febre, eu tomo Novalgina, vai baixar a febre.
Mas a Mas qual Novalgina foi a não me causa? ajuda a compreender o que causa a febre, né? Qual Tem foi algo causando essa febre. o que está te infeccionando que leva como uma resposta imunológica você ter a febre? Então você toma Novalgina, você baixa a febre, você mascarou o problema, mas o problema continua lá. Isso, exatamente. Olha que coisa interessante. Lembra que no começo do nosso papo aqui eu falei que os nossos objetivos eram fazer uma viagem interior e reconectar com o sagrado? Funciona Uhum, assim. Nós acreditamos que nosso interior, nosso eu interior, é dividido em dois. Eu superior e eu inferior. O eu uhum. superior é esse aqui. É o bonitinho, é o que tomou banho, penteou o cabelo, é o que respeita, fala educado, ama, faz caridade, reza, blá, 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 blá. O eu inferior é aquele que tem as suas dificuldades. Sente raiva, sente inveja, sente ciúme. Por exemplo, eu tenho um ciúme grandão de Jesus. Quando você falou que você gostava de Jesus, eu já não fui com a sua cara porque estou com ciúme dele. É uma coisa minha. Né? Eu estou certo? Não, é meu defeito. Eu tenho os meus defeitos. Então, Claro. no xamanismo, dentro dos nossos rituais, você vai olhar para o seu eu superior, ai que bonito, vamos manter isso aqui, e eu vou olhar para o meu eu interior. Então, assim, eu senti inveja do irmão, mas aquela inveja branquinha. Mentira, não tem inveja Mentira. branquinha. Você Inveja, sentiu inveja. inveja, queria que aquele negócio fosse seu, que ele não merecesse, quero que ele morra. É isso, né? Então a gente reconhece essa inveja, a gente olha para ela, por que eu sinto essa inveja? E nós vamos reconhecendo cada passo nosso do nosso eu inferior e nós vamos compondo. Isso, lá dentro, compõe o nosso eu interior, se encontra com a centelha divina. Ou seja, aquela espiritualidade que me deu a vida, que me deu a luz, que está junto comigo, está lá no meio disso tudo. Então eu estou conectado com a espiritualidade, olhando para mim, com todas isso, tanto as benesses quanto as dificuldades que eu recebi, dentro de um pacotinho chamado corpo, que nesse momento em que eu estou, preciso passar, de preferência de forma majestosa, para que eu galgue lá as minhas evoluções, dentro, né, da crença de cada um, dentro daquilo que precisa, mas para que você se livre, né? Então, por exemplo, toda vez que eu olho para os nossos inimigos, eu falo assim, nossa, os nossos inimigos são melhores para nossas evoluções do que nosso amigo. Porque enquanto o Dizemos a seu amigo, mesma coisa no Espiritismo. se eu olho para você, eu vou olhar para sua camisa e falar, que bonitinho, mas o teu inimigo fala assim, você não tinha uma camisa melhor para vir não, Vinícius, para cá? A camisa dele, olha que roupa que ele veio. E o inimigo fala. Uma parte disso é inveja dele, é o que seja lá o que for, mas muito do que seu inimigo fala é verdade que ele vem em você. Então, se você dá ouvidos ao que seus inimigos falam e você olha para dentro e reconhece em você aqueles valores ali negativos mesmo, né? Porque na própria espiritualidade temos os principados e as potestades, né? Hierarquias de espiritualidades negativas. Olha, é negativo, ainda tem hierarquia. Principados lá em cima, potestades embaixo, que estão ali o tempo todo, né? Tentando fazer com que você sinta alguma coisa que você acha que não deveria sentir para passar por cima, para evoluir, para ir à frente. Então, o grande barato do xamanismo é esse encontro com esse teu eu interior e você reconhecer dentro de você, no teu superior, as benesses do Deus maior. Aquilo que está no seu inferior, as características dos principados e das potestades, e para que lado eu vou. E você decide, dentro do teu arbítrio, para que lado você vai. Tem no xamanismo, né, dentro das simbologias, aquelas velhas histórias, né? Dentro de mim tem dois, o menino falando, o xamã falando com o filho, dentro de você tem dois lobos, um lobo bom e um ruim. Aí, mas qual que vence, papai? Ele falou assim, aquele que se alimentar mais. Brincadeirinha bobinha, mas tem verdade. Né? Então, quando você olha para a vida de uma forma mais negativa, você tem tendência a elucidar aquelas características negativas que estão no teu eu inferior e elas se sobrepujam e você se torna um eu inferior. Ao mesmo tempo, se você olha para essas características que são maiores, mais evoluídas, você se torna um eu superior muito mais evoluído. E a tendência é, e assim, a grande questão é para que lado eu vou, né? Para que lado, para onde eu vou transitar, em que lado eu vou me firmar, no superior ou no inferior. Isso que o xamanismo tenta o tempo todo. E, Vinícius, não é fácil. 17 anos no xamanismo, já era para estar super evoluído, mas é como se eu tivesse começado ontem. Então, olha, é isso, né? E uma coisa importante, né? Principalmente por o Espiritismo ser uma doutrina cristã, é assim, é construir essa relação bonita que você tem com a luz e a sombra que eu carrego dentro de mim,
sem uma coisa que é uma coisa terrível nas doutrinas cristãs tradicionais, que o espiritismo vem para tentar desconstruir, que é a culpa. É aceitar generosamente essa sombra que a gente carrega e dizer assim, tá tudo bem, eu tenho essa sombra, eu vou trabalhá-la dentro de mim, reconhecer, inclusive o outro me mostra essa sombra, porque muitas vezes o que eu repudio no outro é justamente a sombra que eu quero esconder dentro desse meu eu interior, que eu quero solapar dentro de mim, e a gente fica com essa culpa. Por muitos milênios, né, a gente nos encheu de culpas, e eu falo que um dos desafios, eu falo isso muito na live aqui, nos estudos que a gente faz, é assim, vamos esquecer esse lixo que é a culpa. Eu começo as orações falando sobre isso, olha, eu sou imperfeito, nós somos imperfeitos, a gente vai errar, e tá tudo bem, não tem problema, porque a gente está buscando, a gente está aprendendo. Você não cobra a perfeição de uma criança que ainda não... Para fazer operações matemáticas de uma criança que mal e mal está aprendendo a somar, ela vai cometer erros. E assim, esse lixo do Deus cristão, do Deus punitivo que tem nas religiões cristãs, que é esse Deus horroroso que a gente tem batido a tecla, falar assim, esse Deus não existe, Deus te acolhe, Ele abençoa, Ele reconhece as tuas pequenezas, porque que pretensão é essa que eu tenho de lidar com culpa com uma coisa que é minha? Quer dizer, eu estou esperando que eu sou perfeito, alguma coisa, eu não sou. Então, assim, respeitar com generosidade isso, né? Então, imperfeitos são vocês espíritas. Nós xamânicos somos perfeitíssimos. Mentira. Foi só para você rir. Então, na verdade, muito... Pode falar. Na verdade, que, como eu sou muito fenomenológico existencialista, né? Eu não gosto de ser muito eufêmico, não. Eu gosto mesmo de causar. Então, isso aí que você chama de sombra, eu chamo de treva densa mesmo. Sabe? Da sua treva mesmo que você tem, que você carrega, e essa culpa também, etc e tal. E como consequência dessa culpa, as pessoas se vitimizaram muito e aprenderam a colocar uma coisa horrorosa nesse caminho nosso aí, que é um intermediário entre mim e Deus, entre mim e o soberano. Então, eu preciso de um guru, eu preciso de um padrinho, eu preciso de alguém que me diga o que fazer, como fazer, o que significa, não sei o quê. Você sabe por que no xamanismo nós somos chamados de padrinho? Não sei. Não? Então é assim, reza a lenda, né? Que o mestre é aquele que sabe tudo e te ensina. O padrinho é um amigo do pai. Então você tem um filho, aí você chama um amigo seu para ser padrinho do seu filho, para te ajudar na orientação espiritual do seu filho. Então, o padrinho é um amigo do pai que ajuda na orientação do filho. Então, nós, os padrinhos de uma casa, somos aqueles que arrumamos a casa, capinamos, pintamos, deixamos tudo arrumadinho, cheiroso, bonitinho e tal, para propiciar aquele ambiente em que você vai se encontrar com a sua espiritualidade e as suas questões vão ser respondidas diretamente com ele. Então, muitas vezes, depois de um ritual xamânico, as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, padrinho, no meu ritual hoje, eu vi uma panela de pressão voando e, de repente, ela virou uma borboleta linda que pousou dentro de mim e saiu voando. O que significa? Aí eu falei que você está louca, né? Eu não faço ideia do que significa isso. A sua espiritualidade não te falou? Aí a pessoa fala, não. Eu falei assim, então, se a sua espiritualidade não falou, quem sou eu para falar? Então, eu, enquanto padrinho, eu não tenho poderes sobrenaturais. Se você perguntar para mim assim, você é médium? Eu falo, eu sou pequeno. Nem como médium eu me reconheço. Eu sou pequeno. E assim, eu estou aqui só para servir, os padrinhos estão aqui para servir. Mas para que isso? Por que eu estou contando isso? É para mostrar que eu sou humilde? Não. É para falar para as pessoas que as pessoas que seguem o seu caminho, o seu trajeto em direção à luz, em direção ao alto, à evolução e tal, para de seguir guia, para de seguir intermediário. Padrinho, ora por mim. Oro, posso orar assim com o maior amor. Mas você já orou? Padrinho, estou precisando procurar emprego, não estou conseguindo. Você ora por mim? Oro. Mas você já orou? Você já acordou cedo? Você já foi lá procurar um emprego? Já mandou currículo? Já correu atrás? Está fazendo o que precisa para fazer? Porque a fé sem obra é morta. O próprio Jesus, quando curava as pessoas,
falava assim, a tua fé te salvou. E se a pessoa não tem a fé, ela não recebe. Se você Sim. não acredita na tua cura, você não recebe. Se você não acredita que você tem direito ao melhor emprego, você só vai arrumar emprego fichinha. Se você acha que você não tem direito a ter muito dinheiro, você vai ficar sonhando com a Aham. loteria esportiva e gastando dinheiro. Você está entendendo? Sim. Então, assim, é o crer, é o reconhecer essa treva que tem dentro, sem negar o que é, tenta E, descobrir o início, tenta descobrir como evitar situações que te levem para esse eu inferior, para essa sua treva, para aquela armadilha que você montou. Aprende a sobreviver com as tuas forças, buscando sempre a ajuda do Pai, é claro, que ele te dá razões. O Padrinho Márcio fala muito lá no Céu de Logos. Primeiro você põe o pé, depois Deus coloca o chão e segue teu caminho. Você não precisa ver o chão. Vai na fé de colocar o pé e Deus colocar o chão, porque a espiritualidade ela está no teu suporte. Agora, é claro, dentro das razões justas e possíveis. Eu estou aqui no 9º andar. Se eu chegar para você e falar assim, vou provar para você que eu sou xamã e vou sair voando daqui, você só vai escutar um barulhinho assim, ó, ploft, né? E o chão todo pintadinho amanhã. Porque eu não preciso disso. É dentro daquelas características, dentro daquelas leis que nós fomos submetidos, porque faz parte do projeto divino sim. de estar ali nessas condições. Porque nós temos que ganhar essa batalha dentro das regras que foram estabelecidas por nós, pela natureza, pelo universo, como quiser chamar. Né? Então, são dentro dessas normas, dessas leis, que nós temos que crescer, que sobreviver. Né? Tem o nosso cachorro Perfeito. guardião um pouco. Então, perfeito, essa coisa do outorgar a terceiros é cômodo, né? Porque assim, quando eu outorgo a terceiro, eu não preciso assumir as minhas responsabilidades. A gente fala muito isso também aqui, né? Primeiro para dizer, né? Às vezes, né, a gente está fazendo live e fala assim, olha, se você se decepcionar comigo, o problema é seu. Se eu nunca disse que eu sou perfeito. Se alguma hora você pegar alguma coisa horrorosa da minha parte, e eu posso dizer para você, eu tenho coisas bem horrorosas dentro de mim, né? Depois falar assim, mas ele é incoerente. Não sou incoerente, eu sou eu, né? Eu tenho meus equívocos, tenho as minhas sombras, tenho as coisas que eu preciso trabalhar. Então, assim, eu nunca pedi e nem quero que ninguém, né? Assim, que ninguém tome isso como verdade, mas são reflexões, né, para as pessoas depois se não decepcionar. Porque quando a gente se decepciona, a decepção vem de nós, né? Porque a gente coloca a pessoa no pedestal, e é isso, assim, e não depender de uma tutela para conduzir o seu caminho, né? Quer dizer, seguir o teu caminho, obviamente que pessoas vão cruzando o nosso caminho e vão nos auxiliando, mas auxiliar não é te carregar pelo teu caminho. O teu caminho é seu, né? E Lá, então, assim, o lá no Kant tem xamanismo, um livro, né, durante quando no iluminismo, né, o Vasista Clero, né, o que é o esclarecimento, um artigo dele onde ele fala da necessidade de nós sairmos da nossa minoridade intelectual, né, e de tomarmos a vida na mão, né, nós estamos falando da era da razão, das luzes, e é isso, é assim, vamos parar de colocar a culpa no outro, porque demônios, essas coisas servem apenas para eu outorgar para o outro a responsabilidade pelos equívocos da caminhada que são única e exclusivamente meus. Eu não preciso de um líder religioso, o Espiritismo não tem. A gente, obviamente, tem figuras que se impõem moralmente. O Chico, por exemplo, é uma figura que se impõe muito fortemente para a gente. Mas por quê? Porque foi uma pessoa que viveu o que falou. Existe uma força muito grande do ponto de vista moral. Mas, assim, líder não tem. E lá quem nos está nossos rituais querendo... xamânicos, lá nos nossos rituais xamânicos, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com a medicina da floresta, a ayahuasca, né? Uhum. Existem momentos de purificação e cura físicas mesmo, das pessoas vomitarem, né? Então a gente costuma dizer assim, no momento que a pessoa está lá vomitando, que a gente fala que ela está passando por um processo de limpeza, de purificação e limpeza, a gente olha e a gente pensa assim, se ela está vomitando o que é dela. Eu não tenho nada a ver com aquele vômito. Eu não tenho nada a ver com aquele momento. Se você tem um problema, o problema é seu. Você está aqui no nosso ritual, você está passando por esse momento de purificação
eu não tenho a menor responsabilidade sobre a sua limpeza, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou comprar o seu problema, não vou trazer seu problema para mim, eu não vou tentar resolver, porque o problema é todo seu. É seu. Enquanto irmão, eu não vou trazer esse problema para mim. Agora, também enquanto irmão, eu tenho empatia. Claro. Então eu estou ao seu lado e eu posso te auxiliar dentro daquilo que eu puder fazer. Eu te ofereço um saquinho, eu te ofereço um guardanapo, eu fico ali do lado, eu te dou apoio. Se você precisar de um abraço, às vezes a gente precisa de um ventinho, às vezes precisa de um carinho no cabelo, de cuidar, de trazer, botar sentadinho lá. Isso, enquanto irmão, eu faço. Para que aquele seu momento difícil seja o menos difícil possível dentro daquilo que eu possa proporcionar. Mas Exato. que aquele problema, aquela situação, ela é 100% sua. Maravilha. Isso mesmo. Perfeito. 100%. É isso. E assim a gente segue. Então, Sherry, e assim, a gente já está aí caminhando, né, para os 5 minutos finais, né, para talvez um pouquinho mais, né? Eu queria te perguntar o seguinte, eu ia te fazer essa pergunta no começo, mas enfim, né? O que é o Céu de Logos? O Céu de Logos é uma casa xamânica, né? Na verdade, a gente chama de neo-xamânica, né? Porque a gente utiliza som, a gente utiliza equipamento de som, nós trabalhamos, além das medicinas sagradas da floresta, a gente utiliza também outros tipos de medicina, como a cura pelo som, pelos cheiros, né? Então, vamos dizer que nós somos uma casa neo-xamânica, que não tem objetivo financeiro. Nós trabalhamos pela cura, pela reestruturação da família, pela dignidade humana, pela valoração humana, pela reconexão com o sagrado, pela busca. Se eu falar para você que a gente não gosta de dinheiro, a gente gosta, inclusive a gente pede contribuições financeiras para o ritual, e quanto mais as pessoas oferecem, mais feliz eu fico, porque nós precisamos para manter, né? Então nós estamos lá com esse propósito, trabalhamos em conjunto com outras casas xamânicas também, né? outras casas aí que trabalham em conjunto com a gente, são mais ou menos 6, 7 casas que trabalhamos juntos, uma casa apoiando a outra, dentro das diferenças que cada casa possui. Então, por exemplo, tem casa que a gente trabalha que é mais voltada para um Bandaime, tem uma que lida mesmo mais diretamente com a espiritualidade de Umbanda, tem outras que já são mais racionais. A nossa é voltada para a energia mais angelical, nós trabalhamos com a energia de Rafael, principalmente Rafael, que é o nosso grande guardião da casa, né? O arcanjo Rafael, o anjo Rafael, anjo Miguel e por aí afora, essa energia mais angelical, que não é uma energia fácil. Não se esqueça que o arcanjo Miguel, quando ele vem com a espada, ele vem para cortar e decepar e, né, matar mesmo. Né? Então a gente trabalha com energia angelical e com esse propósito. Estamos aí, vamos fazer, graças a Deus, 10 anos na caminhada. Um templo, nós temos 2 sedes, né? Uma que fica lá em Juquitiba, na qual realizamos rituais todos os segundos sábados do mês. Então, todo segundo sábado do mês, ritual em Juquitiba, na Casa do Lago, CDL, né? Céu de Logos e Casa do Lago, né? Nós realizamos esses rituais xamânicos lá. E temos também uma sede no litoral, lá em Itanhaém, que é uma casa mesmo, comum, tranquila, que nós fazemos rituais xamânicos todo 4º sábado do mês. Então, rituais segundos sábados na Casa do Lago, 4º sábados na Casa do Litoral. Tudo CDL. Céu de Logos, Casa do Lago, Casa do Litoral. Né? E nós aceitamos todas as pessoas. A única exigência que a gente tem é que as pessoas antecipadamente deem os nomes para dizer que vão participar, porque nós entramos em oração e nós pedimos a egrégora da nossa casa, que eu quero dizer quem é, não quero deixar de apresentar. Nosso Deus é o soberano, Jesus Cristo é o nosso mestre maior, é o que manda na casa. Abaixo dele, né, nós temos aí os anjos, esses anjos que nós falamos, e todas as suas orbes que trabalham juntos. E quando você fala, eu vou à sua casa, nós pegamos o seu nome e nós pedimos a nossa egrégora que convoque a sua egrégora para que te acompanhe naquele ritual, para que a sua egrégora te auxilie naquele trabalho e a todos da casa. Então, todo ritual xamânico nosso é composto da nossa egrégora e de todas as egrégoras de quem entra na casa. Porque quando a egrégora sua não aceita o convite, você não chega na casa. Então, a gente sempre pede, né, o seu nome para que a gente faça as orações e convide a sua egrégora para que vá. E os nossos rituais são muito alegres, muito felizes, e uma reunião de egrégoras que qualquer pessoa
com uma mente normal vai falar, é impossível um conjunto de egrégor desse no mesmo lugar. Só quem vai ver, né, que como funciona. Outra coisa, quem frequenta a casa não tem obrigação de frequentar, ou seja, de estar regularmente em todos os rituais. Precisa ir, precisa fazer corrente, precisa fazer... Não. A pessoa vai quando o coração pede, quando o coração manda, quando ela consegue estar inteira no ritual, né? E principalmente quando a espiritualidade permite que ela vá. Porque na nossa casa, acima de tudo, está a espiritualidade. O resto é o Sim. resto. Né? E assim vai. Que Esse é o céu de lindo. Ló. Que lindo. Então, é assim, né? Eu obviamente que teria muita coisa para conhecer, porque vou conversar com a minha egrégora aí para poder pedir um convite para conhecer um dia a casa de vocês, porque eu fiquei curiosíssimo de presenciar um ritual. Essa energia, eu já tô sentindo ela aqui à distância, assim, né? É bonito demais isso. Eu fico de verdade, assim, verdadeiramente emocionado. E é isso que eu espero, assim, no futuro, né? De ter uma pessoa, de ter pessoas com essa busca, né? Tão bonita, tão, né? Por essa integração. E eu acredito que isso vai ficar cada vez mais corrente. As pessoas estão despertando para essa busca e que coisa bonita, assim. Eu acho que a gente tem muita coisa, obviamente tem as suas diferenças, mas aqui a gente não foca nas diferenças, a gente foca nas semelhanças e a gente está falando de coisas muito, muito similares, assim, né? Porque eu acho que a hora que a gente vai se aproximando da verdade, essas diferenças mais grosseiras, elas vão se dissipando, né? E aí, né, eu não acho que a gente, em tese, no futuro vai ser... quando o homem for um homem moralmente, vamos todos praticar a mesma... Não, isso nunca vai acontecer. Nós somos diferentes e vamos buscar caminhos diferentes, mas o princípio, a verdade da prática, ela vai ficando mais, né, mais assim, e vai se revelando, né? Porque esse resultado aí é tão sutil, é uma energia tão sutil, que nós só vamos alcançar quando nós não tivermos mais essa matéria sutil, então, essa matéria densa. Então, quando todos esses processos que envolvem a matéria densa terminarem, é que nós vamos alcançar isso. Enquanto não... Desculpa te interromper, só para não perder a pergunta, o Michel perguntou, né, algumas pessoas conhecem melhor esse termo, ele não conhece. Você falou em egrégora, né? Ele perguntou assim, fala um pouquinho, o que é essa egrégora que você fala? Existem várias definições para a egrégora, mas nesse caso aqui, como a gente está falando de espiritualidade, imagina a egrégora como um conjunto de seres espirituais que compõem uma casa. Ou o conjunto de seres espirituais que te regem. Então, por exemplo, eu sou fã de Jesus, né? Então todas as vezes que eu faço as minhas orações, eu faço as minhas orações a Deus em nome de Jesus, e tenho lá o apoio do arcanjo Rafael e dos outros arcanjos, do meu anjo da guarda e tal. Então essa é a minha egrégora, são seres espirituais que me regem, né? Então imagina, só para dar um exemplo mais claro, imagina um bandista que é filho de Oxóssi, né, e trabalha com, sei lá, Maria Padilha. Então a egrégora dele é Deus, Jesus, Oxóssi e Maria Padilha. Então essa é a egrégora daquele irmão. Certo, Michael? Espero que tenha esclarecido a dúvida que você fez aí. Bom, Altieri, estamos acabando, infelizmente, né? Foi, assim, incrível estar aqui conversando. Eu queria que você fizesse aí algumas considerações finais, né? Deixasse uma mensagem, um convite para as pessoas. E depois, como a gente combinou, que você fizesse aí uma prece de encerramento para a gente encerrar as atividades dessa noite, já deixando aqui de pronto um convite para você voltar e a gente conversar mais, porque a conversa foi deliciosa, assim. A gente nem começou a falar de xamanismo, né? Nem começou, né? Nem começou. Então, assim, o convite já está aceito. Quando você quiser, é só me avisar com antecedência, porque eu tenho meus dias meio agitados, mas a gente pode retomar com muito prazer, né? Para falar, inclusive, das medicinas sagradas, dos nossos ritos, das nossas formas, né? Etc. e tal. Vai ser um prazer muito grande. O Céu de Logos, nós temos aí uma página no Instagram, que é o @Céu de Logos, tudo junto, sem acento, né? Então essa é a página do Céu de Logos. Tem as minhas também, que eu faço, né, 90% das publicações são do Céu de Logos, que é @AltiereXamanismo. Depois a gente pode publicar. E quem quiser vir aos nossos rituais, as nossas portas estão sempre abertas para quem queira entrar e sair, né? Para todo aquele que queira e possa.
E o contato é pelo meu WhatsApp, né? Entra em contato comigo e a gente faz a reserva de vaga. Eu sou o São Pedro da casa, né? Eu que fico lá marcando o pessoal que entra. Então, Tá certo. meu WhatsApp é 11 97170 7211. Vou repetir: 11 11. 97170 7211. Esse é meu WhatsApp. É só entrar em contato comigo no WhatsApp e a gente passa todas as orientações e instruções para quem quiser participar e que venham, sejam bem-vindos e que venham em paz em nome de Jesus, né? Xamã Fala em Jesus fala Gratidão, meu também. amigo. E Gratidão, aí, que Deus te antes abençoe pelo esse trabalho lindo que você está fazendo. É lindo demais a gente encontrar uma pessoa com tanta beleza, assim, com um propósito tão bonito, né? A gente está precisando tanto desse mundo sem falar da beleza louco que a gente... física, né, Vinícius? É, Brincadeira. e isso aí, tá gatão, tá gatão. Antes da gente E ir pro eu queria que final, você encerrasse para a gente, então, eu peço desculpa se gostaria de continuar, né? Mas a gente vai marcar uma outra conversa, com certeza. Vamos ver, de repente, a possibilidade de ter, assim, realmente bem tentada a fazer uma visita para vocês aí. Gostaria de vivenciar um ritual para sentir essa tomara energia que fique maravilhosa. bem tentado mesmo. E não vença a sua tentação, né? Vá visitar. Tá bom. Para a gente fazer a nossa oração final, eu gostaria de usar um simbolismo xamânico e eu vou precisar só de um minutinho para explicar para vocês, para vocês entenderem o porquê que eu estou acendendo esse negócio aqui na frente. Eu Tá estou bom. aqui com uma tchanumpa sagrada. Na verdade, é um cachimbo. Podia ser qualquer tipo de cachimbo. Eu só quero explicar a representação dele e por que eu vou usar esse ritual na prece final. A tchanumpa, ela representa a porção feminina, a mulher. Esse aqui é o fornilho, né? A parte que recebe uma erva sagrada, que vai ser colocada aqui dentro. Nesse caso aqui tem o tabaco. Então, representa a força feminina. E aqui representa a força masculina. Então, a Tchanumpa já representa uma pessoa no ritual. O seu eu masculino e eu feminino. As duas porções que existem em cada um. Assim como o nosso Deus tem o masculino e o feminino, nós aqui temos o masculino e o feminino que me representa. No momento em que o fogo, que é o elemental da terra, tocar essa planta, ela vai passar pela principal, pela transformação física, né, mais imponente que existe entre os elementos da terra, que passou pelo fogo, fisicamente ela tem que se transformar. Uma parte dessa transformação é a fumaça, é o seu eu superior. Ele passa pelas dores, passa pelo que ele tem que passar, pelos processos encarnatórios que temos que viver aqui na Terra, passando por todas as dificuldades, ele se transforma em fumaça e se junta ao universo e agora se torna um. É o eu superior. E no fundo, restam as cinzas, a borra, a parte ruim que você limpa e é suja e é, né, o nosso eu inferior. Então, na verdade, esse instrumento representa a pessoa em conexão com o sagrado, com as suas, né, virtudes do eu superior e as suas dificuldades do inferior. Então, o nosso cachimbo sagrado, que nós chamamos de Tchanumpa, representa o nosso momento de oração. Então, é essa prece que eu vou fazer. Peço licença aos irmãos para que eu faça com a nossa Tchanumpa acesa, que é o símbolo da nossa oração, de nossa purificação, né, pelo fogo. Senhor nosso Deus, Pai de todas as luzes, de todos os nomes, Pai de todos os espíritos, de todas as formas. Graça te damos por em teu nome estarmos aqui reunidos, falando de forma curadora e de forma iluminadora. Que cada um dos teus filhos que tem acesso a esses sons, a essas palavras, que sintam tocados pela tua presença, pelo teu santo amor. E que possamos nós ser o receptáculo de toda essa energia maravilhosa, abundante e próspera, proveniente de tua origem. Que sejamos nós, Senhor, espelhos dessa abundância e de toda essa energia magnífica que também nos torna santos. Obrigado, Senhor, que apesar de tantas imperfeições, caminhamos
em direção ao perfeito, ao santo, ao sagrado. E que todos os seres, Senhor, consigam alcançar no seu tempo, na sua forma, essa tão grande elevação. A nossa oração é feita no nome do teu santo Filho e nosso Mestre Jesus. E eu preciso só de mais um segundinho. Só Tá mais um bom. segundinho. Para a gente encerrar aqui na força da presença da energia masculina. A flauta. Ai, que lindo. Muito obrigado e que assim seja. Boa noite, pessoal. Gratidão ao Thierry, que Jesus abençoe a todos nós na nossa busca. E, pessoal, é isso, tá? Quem quiser participar com a gente, tá? A gente faz aqui só para quem conhece aí as nossas reuniões. Nós fazemos reuniões aqui na live para estudar as obras básicas da doutrina espírita, de terça, quinta e sexta, às 7h45, e sábado e domingo, às 7 horas da noite, a gente espera vocês para poder participar com a gente. Estamos na busca. Altieri, pessoal que esteve com a gente, uma boa noite e um bom descanso para vocês, uma boa noite de sono. E se a gente puder, a gente se encontra durante o sono aí para aprender mais e estudar mais, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Uma boa noite para todos.